O Brasil é um campeão mundial na produção de hortifruti granjeiros. Agora, cada vez mais a tecnologia tem sido importante nessa área. Os produtores, comerciantes e consumidores já podem acompanhar diariamente de forma eletrônica e sem sair de casa a subida e descida dos produtos hortifrutigranjeiros em todo o país. E assim aproveitar preços mais baixos ou modular a tabela de valores praticada de acordo com a movimentação do mercado. Isso é possível graças a um aplicativo que acabou de ser lançado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. A novidade agradou essa produtora familiar. Ela produz e comercializa cerca de 500 caixas de hortifruti por semana, entre milho, cenoura, beterraba, tomate e folhagem. É perfeito esse aplicativo para nós, porque muitas vezes a gente sai da chácara e não está sabendo, não estamos informados de quanto nós vamos vender nosso produto. Então a gente olha no aplicativo e imediatamente a gente sabe quanto que a gente pode comercializar ou não. Para a gente saber como é que está o comércio fora, se o preço está alto, se não está. Alguns produtos vêm de fora, mexe com o nosso mercado aqui. Então, com certeza é importante. Essa administradora compra por semana para o restaurante que administra 20 caixas de produtos entre verduras e folhagem. Para ela, o aplicativo será bastante útil para comparar preços. Eu já vou ter noção do valor dos preços das mercadorias. Já para o comerciante Alex, que compra por semana 2.000 quilos de vegetais para abastecer o seu mercado, o aplicativo vai ajudar a garantir bom preço para o consumidor. A gente vai descobrir onde está para comprar mais barato, entendeu? Que a gente comprando mais barato, a gente vai repor a mercadoria na prateleira para o cliente mais barato também, né? O aplicativo ProHort Ceasas disponibiliza para o público em geral os preços diários de 48 produtos hortigranjeiros nas 40 centrais de abastecimentos do país. O acesso é gratuito, basta que o interessado baixe o aplicativo no celular ou no smartphone. Hoje a gente já tem 40 entrepostos divulgando essa informação no aplicativo e a gente pretende que os 69 entrepostos de hortigranjeiros do país abasteçam a Conab com essa informação e que chegue ao produtor, ao comerciante atacadista e até ao consumidor final. A gente não pode estabelecer preços de mercado, mas quanto mais transparência, o mercado vai se autorregulando. Em Marília, CEAGESP abrindo licitação para a ocupação dos boxes. Marília, que é um grande centro na produção de hortifrutis no esquema de agricultura familiar. Mais informações no CEAGESP Marília, no Santa Antonieta. Uma data que, é claro, não pode passar em branco. 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Os nipônicos tão importantes para o desenvolvimento do Brasil, em especial o estado de São Paulo e, mais especial ainda, Marília e a região. Exatamente por isso, Nikkei Clube organizou uma celebração especial neste 18 de junho. Pela manhã, uma celebração no Cemitério da Saudade, em homenagem aos japoneses que já se foram. E no período da noite também, uma outra celebração no Caicã. 110 anos da imigração japonesa. Os nipônicos tão importantes para o desenvolvimento de Marília e região. Por isso, vamos saber um pouquinho da história, como os japoneses chegaram ao Brasil.
Tem muitos que tinham um contrato de 3 anos, outros tinham um contrato de 5 anos com os barões de café. Aqueles que se adaptaram, puderam continuar, eles continuaram lá. E tinha muitos que não podiam continuar. Isso aí fez com que muitos imigrantes voltassem e ficassem para São Paulo. Por volta de 1913, a ocupação das terras pelos imigrantes japoneses aqui na região do Vale do Ribeira foi um diferencial muito grande com relação a outras regiões do estado, como o interior aí da Mogiana e da Paulista. Se deu através de um convênio entre o Sindicato de Tóquio, né, um órgão do governo japonês, e o governo do estado de São Paulo, que fez uma repartição de terras devolutas do estado. Foi um projeto de assentamento de colonos japoneses nessa região. Minha mãe sempre contou que a família ficou sabendo, né, através de propagandas lá no Japão, de que aqui no Brasil haviam terras muito férteis e que era possível ganhar muito dinheiro com a agricultura. Meu pai chegou aqui no Brasil em 1917, em Porto de Santos. Veio com o navio Hakatamaru. Meu avô, Torazo Okamoto, e minha avó, Hisai Okamoto, vieram do Japão casados já em 1919. Diz que papai, a maioria daquele tempo vinha de Caceguine, mas papai, desde novo, ele queria mudar para outro mundo. Então, aí mamãe não queria, mas veio. As pessoas vinham aqui, falavam assim, vamos ao Eldorado, vamos ficar ricos e vamos voltar para o Japão. Em 1913 entraram 30 famílias em Jipuvura. A imigração aí na linha Santos-Juquiá começou com a construção da ferrovia, como trabalhadores, né? Então veio formando a vila, né? Anadias, né? Itariri, Toledo, Miracatu, né? Veio formando as vilas e as pessoas começaram a fixar nesses lugares. Depois, com a fundação de KKKK no Japão, em 1917, aí começou a intensificar a imigração aqui em Registro e Setibás. Os que vieram aqui em Registro vieram através da ferrovia Santos-Juquiá. Agora, aqueles que vieram para Jipuvura, como não existia ainda a linha, vieram por Santos e Iguape de vapor e subiram o rio, né? Existia então uma repartição em terras de 10 a 15 alqueires para que os colonos japoneses aqui chegassem e desbravassem essa terra, num projeto de desenvolvimento da época. Pelo contrato, exigia que tinha que ter 3 pessoas no membro da família para trabalhar, que pudesse trabalhar, 3 pessoas. Então meu pai era recém-casado e convidou o sobrinho, trouxe como membro da família. Desembarcou em Santos, foi para São Paulo nas casas dos imigrantes, aí voltou para Santos, pegou o trem e veio parar em Registro. Em Registro, então, tinha uma casa de imigração. Então, até localizar onde ficava o lote que ele tinha comprado, então, tinha que esperar na casa de imigração. Daí, então, eles, localizados, eles foram lá e eles levaram um susto, né? Desanimou um pouco, porque não tinha nada, praticamente no meio do mato, né?
Cada um tem uma história realmente muito bonita, muito especial. Aligatô. Pois é o agradecimento que temos que fazer aos japoneses pela grande contribuição que deram e continuam dando para o desenvolvimento do estado, em especial o estado de São Paulo, Marília e também esta região. Inclusive, a capital do ovo, Bastos, fundada pelos japoneses, aniversariando neste dia 18 de junho, 90 anos. E atenção, o 4 terá um programa especial desta quarta-feira sobre a imigração japonesa. Mulher Especial, quarta-feira, 21h45, destacando a imigração japonesa e suas consequências até os dias atuais. Destaques do momento. MEC divulga resultado do SISU para o segundo semestre. O número de obesos mais do que dobra no Brasil em 10 anos. A prevenção à obesidade tem que começar quando criança, geralmente até quando da gravidez. Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspende 79 lotes das fraldas Turma da Mônica. Há um problema técnico. Organização Mundial de Saúde classifica o vício dos games como desarranjo mental. A Azul, a empresa aérea que serve Marília, espera crescer em cargas aéreas diante da péssima conservação das rodovias. E atenção, você tem um Fusion fabricado pela Ford entre 2014 e 2018, cuidado, a Ford está convocando 32 mil proprietários do Fusion. Há um problema técnico incrível. A direção, o volante, podendo se soltar e, é claro, gerar uma tragédia. Portanto, é mais um recall da indústria automobilística nacional. Praticamente toda semana tem. Está faltando qualidade da indústria automobilística nacional, em especial para os carros fabricados para a venda no mercado interno. Porque para a exportação não tem problema, não. É apenas para a venda no mercado interno. O Ministério Público precisa acompanhar essa questão com maior atenção, porque é impressionante. Toda semana tem um recall da indústria automobilística nacional. E para a gente fechar o 4 Notícias, uma matéria especial na área da saúde e que a população também precisa saber. A mão cheia de comprimidos dá a medida dos problemas que Newton enfrenta. Depois de sofrer um acidente de moto, ele sente dores quase insuportáveis. Alguns dos analgésicos prescritos pelo médico contêm opiáceos, que são os remédios à base de ópio. Para Newton, sem eles, é difícil de controlar a dor. Se falta, por mais que eu tome outros remédios, eu tome os outros mesmo a mais, eu não consigo substituir, porque a dor meio continua do mesmo jeito. Um levantamento do Instituto Igarapé, que faz estudos e pesquisas sobre drogas e outras políticas públicas, mostra que a prescrição desses remédios para amenizar a dor e que podem causar dependência física ou psicológica aumentou mais de 400% no Brasil, num intervalo de 6 anos, entre 2009 e 2015. Nos Estados Unidos, o vício nesses medicamentos fabricados à base de derivados do ópio já mata mais de 140 americanos todos os dias por overdose. Lá, o problema é tratado como uma emergência de saúde pública. Os cantores Michael Jackson e Prince teriam sido 2 das vítimas famosas dessa epidemia que assusta os americanos. Mas este professor não acredita que o Brasil vai seguir o mesmo caminho. Ele diz que os médicos aqui no país já estão recebendo um treinamento para prescrever corretamente esses remédios. Então ele que dê a dose ideal para conseguir o objetivo dele, que em geral é sedador, e que ele use por um período de tempo determinado. Depois ele vai fazendo a redução progressiva, que é o desmame, né, que a gente chama, para o indivíduo tolerar a retirada da droga e às vezes até substitui por uma outra que não causa dependência, né? Segundo ele, nem os profissionais e nem os pacientes devem ter medo de usar os opioides, mas alerta que existe sim um perigo
quando esses medicamentos são usados da forma errada. Eu vejo na prática clínica pessoas com problemas graves e que, por exemplo, sofrendo de muita dor, e os médicos prescrevem uma dose menor do que é necessária para passar dor. Então, na verdade, o paciente fica ali brigando com o remédio e não resolve o problema dele. Esse é o risco. Se o indivíduo sente que ele melhora um pouquinho a dor, mas não é a dose boa, o paciente vai aumentando por conta própria. E daí reside o risco. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Tausti. Cadastre-se no site e participe. Tausti faz toda a diferença.